pessoal, na aula de hoje então nós veremos como inserir dados no banco de dados MySQL através da linguagem PHP. Usaremos a função MySQL query para executar um comando SQL de insert, para inserir os dados no banco de dados. Função esta que executa então um comando SQL de acordo com o parâmetro do comando SQL e de uma conexão. Ou seja, precisamos então antes ter uma conexão com o banco de dados, montar então o comando SQL e executar através da função MySQL query. Ok? Parâmetros da conexão, link da conexão criado pela função MySQL connect e o comando SQL. O comando SQL pode ser um select, uma consulta ou, como é o exemplo de hoje, um insert. Ok? Também poderia ser um delete, update ou qualquer comando SQL. Bom, como se trata de criar uma inserção no banco de dados, ou seja, criar um novo registro, o usuário vai criar um novo registro, então, primeiramente precisamos de pensar num formulário. Ok? Um formulário onde o usuário irá digitar, informar para o nosso programa aqui os campos que ele quer inserir, os valores que ele quer inserir nesse novo registro. Então temos aqui um formulário com o método post, um campo input do tipo text para o nome do campo, o campo título, aliás, da nossa tabela álbum, e um outro input do tipo text para o campo artista da tabela álbum. Lembrando então que a gente está trabalhando com um sistema aqui, um repositório de álbuns ou de músicas. A ideia seria de álbum de música, CDs de música, disco. Aí tem dois, é um banco de dados bem simples, tem dois campos, o título do álbum e o artista do álbum. Então temos então no formulário o campo input para o título e o campo input para o artista. Dois botões, um submit para inserir, ok? E o botão cancelar para voltar para uma página anterior. Então, primeiramente temos o formulário HTML. Ok, pessoal, então vamos focar agora na parte do PHP. Esse programa foi feito no mesmo arquivo, onde nós temos, num primeiro momento aqui o código em PHP, para testar aqui o envio do formulário. Se houve o envio, se preencher os campos corretamente, a gente vai inserir esse novo registro no banco de dados. Se não, ele vai redirecionar para a página inicial ou vai colocar uma mensagem aqui, não vai imprimir nada na tela, vai mostrar apenas o formulário. E a segunda parte é a parte HTML da página, que tem um formulário HTML para a gente inserir os dados. Então, focando agora na parte do PHP, podemos ver aqui, inicialmente testamos o envio do formulário. Ou seja, se o array superglobal cifrando post está vazio, quer dizer que não houve o envio do formulário, não houve uma requisição do tipo post. Então, simplesmente cairemos no else, e a variável mensagem recebe uma string vazia. Isso quer dizer que a gente não iremos imprimir nada aqui dentro da div. Do contrário, se houve a requisição, se o usuário apertou em algum botão gerando uma requisição do tipo post, iremos testar se essa requisição foi através do botão inserir do nosso formulário. Botão inserir. Se ele apertou no botão inserir, quer dizer que o parâmetro inserir dentro da requisição do tipo post existe. Então, se existe esse parâmetro, devemos então inserir alguma informação dentro do banco de dados. Se não existe o parâmetro inserir e houve a requisição do tipo post, quer dizer que o usuário apertou no botão cancelar. E desta forma, não havendo então o parâmetro inserir, caímos no else. Esse segundo else aqui, onde redirecionaremos o usuário para a página index.php. Ou seja, o usuário apertou no botão cancelar, volta para a página inicial do nosso sistema. Mas por acaso, se o usuário apertou no botão inserir, irá gerar então a requisição do tipo post e o parâmetro inserir também será enviado. Desta forma, devemos entrar aqui neste if e aqui então realizar a inserção dos parâmetros no banco de dados. Mas antes de inserir os parâmetros, devemos validar se o usuário informou os valores corretos nos campos do nosso formulário. Temos dois campos, o título e artista. E aqui nesse if testamos se o usuário informou os campos corretamente, ou seja, se ele informou digitou algum valor nos campos do formulário. O que faz o empty? Na verdade, a função empty testa se a variável está vazia.
Então, no nosso caso, estamos testando se a variável não está vazia. Então, se o parâmetro nome dentro do cifra_post não está vazio e se o parâmetro artista também dentro do post não está vazio, ou seja, se os dois não são vazios, então entramos aqui no if e devemos adicionar esse novo registro no nosso banco de dados, com o campo nome e o campo artista. Ok? E se por acaso tivéssemos mais campos, aqui seguiríamos testando, né? Colocando aqui um i, colocando o end, empty e tal, e o novo, e aqui colocando os outros parâmetros do nosso cadastro, no caso. Ok? Como não vem o caso aqui, é um exemplo simples, tá? São só 2 campos. Mas dependendo do cadastro, poderia ser um cadastro de usuário com nome, sobrenome, endereço, todos os campos nós teríamos que testar se o usuário informou os campos obrigatórios. Ok? Aqui então, se o usuário informou os 2 campos obrigatórios, a gente inserir no banco de dados, entraremos no if e aqui, somente neste caso aqui, então usaremos o comando require_once, que irá na verdade importar, né, o conecta.php. Na verdade é como se o interpretador executasse o código do conecta.php, que basicamente, né, é o código que realiza a conexão no banco de dados. Temos aqui alguns parâmetros: parâmetro de servidor, usuário, a senha, a base que queremos conectar, e executamos a função MySQL connect passando esses parâmetros e retorna na variável conexão a conexão aberta, o link para a nossa conexão, link esse que iremos usar então dentro do nosso, né, aqui dentro do nosso programa, né, para inserir os dados no banco de dados. Ok? Então primeiro temos que conectar no banco de dados. Feito isso, testamos aqui, feito a conexão, usamos agora um filtro, na verdade, né, filtrando aqui o uso de aspas com a dd/, ou seja, se o usuário digitar alguma aspa, alguma coisa, tentar inserir algum valor com aspas, o que pode ser uma brecha para digitar algum comando SQL, por exemplo, colocaríamos então /, ou seja, barras, ok? E invalidará esse código caso o usuário venha digitar algum código SQL malicioso, evitando então ataques de SQL injection. Então passamos o nosso parâmetro post nome pela função dd/ para evitar, né, códigos maliciosos de SQL injection, tá? E o mesmo e também fazer um retorno dessa função add/, passamos para a função strip tags, que basicamente remove tags HTML, ok? Também para evitar cross-site scripting, evitar que o usuário digite código HTML na página, insira algum código HTML, algum script que não venha ao caso. Tá, então é um filtro bem simples aqui no parâmetro nome, o mesmo realizamos para o parâmetro artista. Guardamos em 2 variáveis e aqui simplesmente vamos concatenar essas 2 variáveis no comando SQL para inserir no banco de dados. Insert into, a nossa tabela álbum, campo nome, campo artista e os valores, concatenando aqui, né, o valor das variáveis nome e artista que recebemos do formulário. Ok? É muito importante essas 2 linhas aqui, nunca podemos concatenar diretamente aqui qualquer parâmetro de um formulário em um comando SQL, porque é uma falha de segurança, é uma vulnerabilidade. Então temos que estar atento a usar tags, a usar funções que filtram o conteúdo que vem de um formulário. Ok? Bom, preparado o comando SQL, temos que executar esse comando no nosso banco de dados. Como vamos executar? Através da função MySQL Query. A função MySQL Query recebe então como parâmetro a conexão, lembrando que a conexão foi criada no arquivo conecta.php, e o comando SQL. Feito, executado o comando SQL, se executou com sucesso, né, a nossa variável resultado então recebe um valor booleano true. Se houve algum erro, a variável resultado obviamente vai receber um booleano com valor falso. Testamos aqui a variável resultado, se é true, ou seja, se conseguimos executar o comando com sucesso, então enviamos a mensagem para o usuário, álbum inserido com sucesso. Nossa variável mensagem, né, lembrando aquela que a gente imprime lá na div, ó, com mensagem, ok, recebe a string álbum inserido com sucesso. Do contrário, erro inserir os dados, ok? Ao final, então, fechamos a conexão, usando a função MySQL close, passando a conexão, o link da conexão, e isto é o nosso programa para inserir algum registro, né? Inserir um registro no banco de dados. Nesse exemplo aqui, uma tabela muito simples, né? Uma tabela
para guardar um álbum de música com o nome do álbum e o artista. Né? Um caso aqui bem como exemplo mesmo, bem simples. Obviamente que a gente pode ter outros casos aí com mais campos, ninguém inserir mais campos no banco de dados. Ok? Então, um exemplo bem simples aqui, simplificando aqui, né? E focando só nos comandos aqui, nas funções, né? Utilizadas para interagir com o banco de dados MySQL. Ok? Então vamos para um teste. O banco de dados, tá? Antes de a gente ir para um teste, vamos analisar o nosso banco de dados. O banco de dados é o base LPW, de um exemplo, né? Tem uma tabela chamada álbum, possui um código que é um autoincremento, ou seja, um campo que será incrementado automaticamente, um campo nome e um campo artista. Ok? Então, temos que inserir esse novo registro. Vamos na página de cadastrar e aqui está o título e artista. E aqui vamos inserir. Um exemplo aqui. 3, título do álbum, artista, banda de rock, né? Colocando aqui um caso aqui como exemplo. Inserir, tá? Álbum inserido com sucesso. Ok? Vamos atualizar aqui nosso banco de dados. Aqui está o novo registro. Ok? Então conseguimos inserir através da nossa interface do nosso sistema, da página cadastra.php. Tá? Bom, e se nós tivéssemos que colocar, por exemplo, mais um campo aqui, campo compositores, digamos, dando um exemplo, o que nós teríamos que alterar então? Ao invés do nome artista, imaginamos então que temos que colocar um novo campo, o campo compositores do álbum, não só artista, mas quem fez parte da composição das músicas. Bom, primeiro temos que alterar o banco de dados. Ok? Então podemos aqui no próprio SQL, né, digitar o comando SQL para alterar o alter table da tabela, alter table da nossa tabela álbum, né, adicionando uma coluna, a coluna compositores. Ok? Um varchar. Sim. Not null. Tá, então primeiro vamos adicionar um zoom aqui no comando SQL, adicionar, tá, uma nova coluna na nossa tabela. Vamos executar. Ok. Tá, então adicionamos uma nova coluna na nossa tabela através do comando alter table. E temos aqui agora nas colunas, temos a coluna compositores. Bom, o que temos que modificar no nosso programa então? Basicamente, né, adicionar mais um campo no formulário. Então vamos alterar o nosso HTML. Adicionar um campo aqui para os compositores. Mudar o parâmetro MySQL do nosso HTML, compositores também. Ok? Então adicionamos mais um campo para o usuário poder inserir então os valores para a coluna compositores. Obviamente, temos que testar no nosso if, nosso terceiro if aninhado, se o usuário informou o campo compositores também. Se o parâmetro compositores possui algum valor, não é vazio. Se o usuário não digitar de forma correta, ele vai cair no else, vai dizer, preencha todos os campos corretamente. Então adicionamos aqui também o parâmetro compositores e obviamente, né, também temos que adicionar agora a variável, chama aqui de comp, pegando o parâmetro compositores, também filtrando aqui compositores. E vamos alterar então o nosso comando SQL. Concatenando novamente a variável com o valor dos compositores, entre aspas, simples, no SQL. E aí está. Agora o usuário pode inserir também, né,
nome, artista e compositores do álbum. Ok? Alteramos o banco de dados, alteramos lá a nossa tabela, alteramos o formulário e o programa que vai inserir esse novo campo no banco de dados. O resto permanece exatamente intacto. Okay? Só adicionamos um novo campo, tivemos que atualizar o comando SQL, mas a estrutura lógica do programa é a mesma. Aqui também, ó, prestando atenção, temos que testar se o usuário digitou todos os campos também corretamente. Então, vamos testar aqui. Enviar. Ó. Bom, temos aqui então, vamos entrar na página aqui pela primeira vez, ó, temos aqui título, artista, compositores. Tá? Um exemplo, manual. Já botei esses exemplos várias vezes. Fica assim. Bom, um exemplo, tá? Vamos lá então. Vamos inserir. Ok, algo inserido com sucesso no nosso banco de dados. Vamos aqui em procurar. Bom, aqui está, The Wall, Pink Floyd, Roger Waters. Um novo registro, tá? Agora com a coluna compositores. Ok?